Olá, pancadão! Meu nome é Brites, MC B2C da ESEC no Brasil, e eu tô aqui para te dar uma versão pocket do curso mais querido da ESEC no Brasil, que vai levar você do PP Tosco ao PP Top. A gente vai falar agora nos próximos minutos sobre alguns bons costumes, alguns erros que são comumente cometidos em PPT e como às vezes deixar a sua apresentação daquele tchanzinho um pouco mais bonito para se destacar, pegar muito bem a atenção dos seus delegados e se destacar lá na RG, né? Aparecer com um belo PPT, um belo discurso, fazer aquela sessão 10 de 10, beleza? E aí a gente vai começar falando dos principais erros que a gente vê quando a gente trabalha com PPT. Então, a gente já viu várias sessões na ESEC, vocês já viram várias sessões no seu escritório, dadas por pessoas que têm muita experiência e pessoas que estão palestrando, apresentando e facilitando pela primeira vez. E aqui são 3 erros mais comuns que eu aprendi e que eu me acostumei vendo essa galera apresentar. Primeiro de tudo, excesso de informação em um único slide. Nossa, esse é sem dúvida nenhuma o mais comum. Então, quem aqui nunca teve o prazer de ver um slide assim, com uma grande parede de texto, que a pessoa veio, copiou 4, 5 parágrafos, deu Ctrl+C, Ctrl+V no primeiro slide e ficou uma coisa muito difícil de ler. Pois é, a pessoa que está assistindo, ela tem que ouvir você falar enquanto vê o PowerPoint. Muitas vezes ela não vai, quer dizer, ela nunca vai ler todo o slide quando tem tantas palavras, e a maioria dos projetores sequer tem a resolução necessária para projetar em fontes muito pequenas. Quando você vê listas gigantes também, então a pessoa pensa, vou colocar em tópicos que vai ficar muito melhor. Ele põe, ao invés de 2 tópicos, coloca uma lista gigante de coisas como aqui. Novamente, o seu leitor não vai conseguir ter atenção para acompanhar com você todos esses tópicos e prestar atenção e decorar cada um deles. Então, excesso de informação acaba sendo muito ruim. E a mesma coisa quando você vai apresentar aquelas análises, né? Aí você tem uma planilha linda de análise e você faz o quê? Copia e cola ela no PowerPoint. Aí fica o quê? Uma belezinha assim, que nem essa que eu estou mostrando. A planilha pode ser linda, gente, mas com tanta informação, a pessoa não vai conseguir identificar o que é relevante para ela e o que não é. O segundo erro que eu vejo muito é uma escolha ruim de fontes e cores. Então, é muito importante você lembrar que o que você está escrevendo vai ser projetado. Cores que são projetadas muitas vezes não aparecem da mesma forma que você vê na sua tela. E a gente tem que tomar muita atenção com o fundo que a gente está colocando qual cor, né? Então, olha só esses 3 exemplos que eu trouxe. A gente tem aqui coisas que tornam muito mais difícil a leitura da pessoa do slide que você está vendo. Então, nesses nossos exemplos aqui, são todos com escolhas de cores que ou doem os olhos, quase queimam nossas pupilas, ou simplesmente impossíveis de ler, como aqui no cantinho. Então, garantir que você tem cores mais contrastantes e evitar o uso excessivo de cores muito fortes. Eu nunca passaria de 3 a no máximo 4 cores em um slide. Fica essa dica para você garantir que dá para ler o seu slide acima de tudo, porque acima de beleza, estética, efeitos, o mais importante é que seja possível entender o que está escrito ali e que aquilo sirva como um suporte para a sua fala. E com fontes a mesma coisa, né? Então, tem aquela fonte linda, serifada, mega cursiva, que é impossível de ler em frases muito longas. Então, você pode se apaixonar por uma fonte, salva ela no seu computador, vai haver um momento para ela, mas, acima de tudo, ela tem que dar para entender. E fontes com muitos detalhes, elas são muito, muito ruins de ler em frases muito grandes, como o exemplo que eu trouxe aqui. Então, garanto que você tem fontes básicas, aí o Lato, acima de tudo, recomendo você no seu computador, que ela vai salvar você várias vezes, é uma fonte muito fácil de ler, em vários tamanhos e ainda é bem bonita. Então, muito cuidado quando você animar aí de usar 1000 fontes para garantir que você, acima de tudo, tem um slide que dê para entender. Terceiro erro muito comum é imagens de mais ou imagens de menos. Então, por exemplo, olha esse slide do jeito que está aqui. Tem muito espaço vazio nesse slide que torna ele um pouco menos bonito, sabe? Então, tem uma informação que eu quero passar ali para vocês, que é o quê? O terceiro tópico é imagens de mais ou de menos. E muito espaço livre. Eu posso complementar esse espaço com ícones e imagens. Mas o erro vem também quando eu uso imagens de mais. E aí eu taco fotos para todo canto, porque eu acho que todos os momentos são momentos relevantes de aparecer, de serem mostrados, mas isso dificulta também a leitura e você quer entender que mensagem eu estou querendo transmitir aqui. Então, imagem geralmente vai ser 1, 2, 3, se você deixar elas muito organizadas de um ladinho, beleza? Então, garanto que elas fazem sentido o que você está falando e elas são posicionadas somente de forma ordenada. Esses são os 3 erros mais recorrentes. Eu não vou chegar aqui para vocês falando como fazer um PPT do zero, mas quando você estiver fazendo às vezes o PPT do seu escritório ou de uma conferência local, quando você quiser fazer, por exemplo, uma base sobre a qual seus VPs vão estar construindo algum modelo de PPT, tem 3 tipos de slide que eu acho básicos, que são as principais referências, que vão cobrir aí 90% dos usos de PowerPoint nas suas sessões. Beleza? Esses 3 são tópicos, sentenças e uma página em branco.
Então, esses são os 3 tipos de slide que eu vejo mais sendo necessários. Tópicos geralmente vão ser uma coisa que vai ter essa estrutura aqui. Vai ter um título e um espaço para você colocar 3 itens ordenados ou não. Colocar alguns itens. Você pode colocar no meio do slide, alinhado para um lado ou para o outro, mas geralmente vai ter essa carinha. Então, quando você for fazer um modelo, tenha certeza que pelo menos um dos slides do seu modelo tem um formato que você quer em formato de lista, como esse aqui. Blank. Esse aqui é o exemplo de blank, então normalmente vai ser um slide meio vazio, com muito espaço para uma de duas coisas. Ou vai ter só uma palavra, então, por exemplo, você quer falar do seu escritório, e aí você vai estar o nome do seu escritório bem aqui. Não necessariamente precisa ter uma frase grande, mas esse é um espaço onde vai caber uma palavra só. Isso é um recurso muito bom para acentuar muito o facilitador e o que ele está falando naquele momento. Também é uma oportunidade de você colocar um vídeo. Então, se você quer, por exemplo, colocar um vídeo no fundo, ou só passar um vídeo enquanto você fala, ou uma foto, o slide em branco acaba sendo muito bom para isso. Não necessariamente tem que ocupar a tela inteira, a foto ou o vídeo ou a palavra, mas esse slide em branco, geralmente, ele ter menos conteúdo às vezes vai ser bom, porque isso vai ajudar vocês a garantir que os delegados estão prestando atenção no facilitador e não no PPT. Então, ter um slide com pouca coisa, bem minimalista, pode ser muito, muito show. E, por fim, o de sentença, que vai ter esse formatinho aqui. Geralmente vai ter um título e um espaço para uma frase, no máximo 2. Então, quando você sentir que há necessidade de passar uma frase mais extensa, referenciar algo que alguém disse ou coisa do tipo, tem esse modelo, que tem título e slides. Esse é o mais comum. Então, quando você abre lá os modelos que já vem no PowerPoint, né, geralmente vão vir com essa carinha. Então, esses são os 3 padrões que eu recomendo que vocês tenham para qualquer coisa que você for fazer em PPT. Então, vai ter uma conferência local e temos uma identidade visual. Lembre-se de ter pelo menos um formato de tópicos, um formato em sentença e, por fim, um em branco. Beleza? Agora, eu quero dar para vocês um exemplo de como eu faço os meus PowerPoints e alguns truques que eu tenho para tentar deixar o meu PowerPoint um pouco mais bonito, um pouco mais amigável e um pouquinho mais divertido, beleza? Para deixar claro, tudo que eu vou falar daqui para frente é muito mais sobre estética e sobre deixar bonitinho do que de fato funcional. Acima de tudo, o seu slide ele tem que fazer sentido com o tema que você está falando, tem que ser legível e tem que, acima de tudo, acentuar o facilitador. Então, não tema sobre, tem que ficar mega bonito sempre, super produzido e gastar horas e horas em PowerPoint. Não é para isso que você está aqui. O importante é você conseguir comunicar a sua mensagem e tudo isso que eu vou falar agora para frente, glitter e groselha. É só os pontinhos extras, beleza? Então, vamos supor que você tem um slide onde você quer falar de Opens, Realized e Completed, ok? Você pode começar com esses slides que tem aqui. Vamos falar de Opens, Realized e Completed. Isso transmite a mensagem que você quer. Mas vamos supor que você não está satisfeito com isso. A gente pode trabalhar de algumas outras formas, né? Então, primeiro, a gente pode trabalhar com tópicos. Você, ao invés de explicar que vamos falar sobre 3 coisas, você pode só apontar essas 3 coisas. Eu coloquei elas numa ordem aqui. Então, Opens, Realized e Completed. Mas não necessariamente vai ser um papo ordenado ou por algum motivo não queremos serializar. A gente pode colocar ele sem necessariamente uma ordem. Eu coloquei aqui na horizontal, por exemplo, e eu usei as siglas para ocupar menos espaço, mas eu sei que quem está vendo entende essas siglas, sabe o que elas significam. Então, por exemplo, numa Conal, eu não vou precisar explicar o que é RE e CO, porque todos os VPs e LCPs sabem o que significa Realized e Completed. Mas, nossa, tem muito espaço vazio aqui, né? Então, eu vou querer colocar alguns ícones e algumas coisas bonitinhas. Vamos supor, eu coloquei aqui um ícone para cada um dos termos. O ícone não precisa ser algo mega intrinsecamente relacionado com a palavra, com status. Pode ser algo que remeta àquilo. Então, por exemplo, open, sobre alguém se inscrever, uma pessoinha e um símbolo de mais. Realize, a pessoa está viajando, um aviãozinho de papel. Completed, a mensurável de sucesso da ESEC, uma estrelinha. E um GIF ali para deixar movimento. Só que, esse GIF ficou muito estranho, né? Porque o fundo do PowerPoint tem uma cor muito diferente desse do GIF. O GIF ficou só um quadrado no canto. Uma coisa que a gente pode fazer é garantir que o fundo tem a mesma cor do fundo do GIF e que as cores das letras e dos ícones estão alinhadas, também são pegadas ali do GIF. Isso vai garantir que o slide como um todo faça sentido visualmente falando. Outro exemplo, vamos supor que você vai falar sobre pancada. Então você vai falar sobre o conceito de pancada numa sessão sua. Você pode só ter um slide preto e branco assim escrito pancada. Mas vamos supor que você quer deixar ele mais bonito. Nesse caso que é só uma palavra, a gente pode usar uma fonte diferente, né? Uma fonte mais bonita, alguma coisa escrita cursiva, que vai dar um look legal. Não precisamos trabalhar com fundo branco e letra preta sempre, né? Eu, por exemplo, gosto muito de inverter. Então, eu gosto muito de usar letras brancas no fundo preto. Mas a gente não precisa só deixar o fundo preto. A gente pode colocar um GIF, uma foto ou um vídeo no fundo. Aqui, por exemplo,
a gente tem um videozinho. Então, enquanto você fala, se você tiver algum vídeo sutil no fundo, pode ser gravado no celular, que nem esse que eu gravei, já vai deixar um toque visual muito legal. Aí, eu também coloquei o pancada para o lado para dar destaque ao vídeo. E por fim, vamos supor que você quer enfeitar mais ainda, aí você pode se divertir com detalhes pequenos. Eu, por exemplo, só peguei o meu cursor e desenhei aqui alguns riscos, uma barbatana de um tubarão aqui para relembrar Shark Tank, de pancadão, e qualquer coisa que você quer fazer só para deixar mais bonitinho, você pode fazer. Só com esses detalhes. Então, basicamente, eu só mudei a fonte, a cor da palavra, e fiquei botando uns pontinhos onde eu achava que fazia sentido. Todo esse esforço, tudo isso aí veio em menos de 1 minuto de trabalho e saímos daquele pancada com fundo branco com letra preta para algo um pouco mais bonitinho e agradável enquanto a gente fala ali na frente do PowerPoint. Lembrando que eu coloquei esse filtro preto na frente do vídeo exatamente para não dar tanto destaque ao vídeo, porque a imagem mais escura vai garantir que a pessoa preste mais atenção no facilitador e aquilo está mais como um enfeite, como uma coisinha bonita no fundo do que de fato o centro das atenções. Beleza? Então, agora o que, né? A gente falou aí muito sobre esse modelo de PowerPoint. Não é para você ver esse vídeo de 10 minutos e ficar, agora eu sou o mestre do PowerPoint. Não era essa a intenção, é muito mais sobre prática. Então, minhas principais dicas, como referência, procure muito na internet quando você quiser fazer um PowerPoint, vai no Pinterest, vai no Google, digita Presentations e dá uma olhada nas fotos que você vai ver, dá uma olhada nos modelos. Isso vai te dar muita inspiração para você conseguir fazer o seu PowerPoint, fazer algo diferente quando você tiver afim e com o tempo de fazer algo diferente. Mas, novamente, o mais importante é que seja inteligível e que não seja muito agressivo aos olhos da pessoa, garantindo que a atenção está sempre no facilitador, beleza? Se vocês precisarem de qualquer dica ou tiverem qualquer dúvida, meu nome é Brites, eu sou MC B2C da ESEC no Brasil, aí 1/24 avos do MC Arrasta, esse é meu e-mail, esse é meu telefone, e entre em contato comigo se você quiser saber mais sobre como fazer um PP Top, beleza? Muito obrigado, CSN Pancadão!